Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Flixbus Brasil, empresa de tecnologia em transporte rodoviário controlada pela provedora mundial de mobilidade Flix, amplia a sua atuação na região sul do Brasil, por meio da parceria com a Forbus, nome fantasia da Buscoop, cooperativa detentora de linhas regulares em cooperação com operadoras de transporte rodoviário de passageiros. A Flixbus expande a sua atuação para o Rio Grande do Sul. Para comemorar, a partir de hoje, dia 29, a empresa disponibilizará passagens com preços promocionais a partir de R$ 19,99. A nova linha tem como objetivo conectar os passageiros de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, passando por Santo Ângelo, Ijuí, Passo Fundo, Erechim e Florianópolis. Estamos felizes em anunciar mais uma linha na região sul do país, em parceria com a Forbus. Presentes em mais um estado, seguimos com o nosso projeto de expansão pelo Brasil e reforçamos o nosso propósito de oferecer aos nossos passageiros uma experiência diferenciada na hora de viajar, com comodidade, tecnologia e preços acessíveis, destaca Edson Lopes, diretor-geral da Flixbus no Brasil. As vendas dos bilhetes começam hoje, dia 29 de março, e vão até o dia 2 de abril, com viagens disponíveis a partir de 5 de abril, data do início da operação da rota, incluindo finais de semana e feriados. Para ter acesso à promoção, os primeiros clientes precisam adquirir as passagens no aplicativo ou site da Flixbus. A promoção é por tempo limitado ou enquanto durarem os bilhetes disponibilizados. Seguindo o modelo de negócio da empresa alemã no Brasil, toda a tecnologia e ferramentas de precificação, marketing, vendas, inteligência de rotas e expansão contínua de produtos serão realizadas pela Flixbus, enquanto a operação, gestão de qualidade e a realização do serviço de transporte com as licenças governamentais para transporte regular de passageiros ficarão sob a responsabilidade da Forbus. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, publicou apenas uma decisão na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 28 de março. Pela decisão número 179, a agência autorizou as empresas relacionadas no anexo para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento. Quem depende de ônibus da Aviação Metrópole Paulista, que atende a Zona Leste de São Paulo, encontra dificuldade na manhã desta terça-feira, dia 28 de março. O problema, de natureza sindical, afeta os ônibus que atendem os bairros do A.E. Carvalho e Penha. O Twitter da SP Trans relatou que não houve a liberação da frota dos ônibus da Aviação Metrópole, unidade A.E. Carvalho, logo no início da operação. As primeiras informações da gerenciadora são de que a paralisação se deve à campanha salarial do sindicato da categoria, mas que a frota já começou a ser liberada. Este atraso, no entanto, afeta ao menos 16 linhas, o que dificulta o atendimento aos passageiros. A paralisação ocorre a poucos dias da eleição para presidente interino do Sindicato dos Motoristas, que acontece no próximo dia 30 de março. Em nota encaminhada ao site Diário do Transporte, a SP Trans afirma que chegou a acionar o Paese e vai registrar boletim de ocorrência. A SP Trans acionou o Paese para transportar os passageiros de 16 linhas de ônibus da Aviação Metrópole e irá registrar boletim de ocorrência para que os envolvidos na interrupção do serviço essencial à população sejam responsabilizados, além de estar aplicando de forma automática as autuações pelas viagens não realizadas à concessionária. A SP Trans lamenta os atrasos praticados em 31 linhas da metrópole, da garagem A.E. Carvalho, sem aviso prévio aos passageiros, descumprindo o prazo legal de 72 horas para a comunicação oficial antecipada de paralisação de serviço essencial e prejudicando a população entre as 4 horas da manhã e 5 horas e 20 minutos da manhã desta terça-feira, dia 28. As linhas atendem a zona leste da cidade e bairros como A.E. Carvalho e Penha. O economista Ricardo Bastos foi eleito nesta segunda-feira, dia 27 de março, presidente da ABVE, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que reúne fabricantes de veículos leves e de caminhões e ônibus movidos a eletricidade ou híbridos. A escolha ocorreu pelo conselho diretor da entidade, que assume no momento considerado promissor para os diferentes segmentos de veículos elétricos, em especial para ônibus alavancado pela cidade de São Paulo. Desde 17 de outubro de 2022, a SP
SCPtrans proibiu que as empresas de ônibus comprem modelos movidos a óleo diesel, com exceção de micro-ônibus ou ônibus midis, para os quais ainda não há muitas opções no mercado de elétricos ou a gás natural. Segundo a SCPtrans, as empresas de ônibus da cidade de São Paulo encomendaram até fevereiro de 2023 2.152 coletivos elétricos para o sistema municipal das linhas. Desse total, 1.480 unidades estão previstas para serem entregues ainda neste ano de 2023, mas o mercado teme ainda falta de insumos e semicondutores na indústria automotiva em todo o mundo. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que a partir de segunda-feira, dia 3 de abril de 2023, os passageiros do BRT poderão fazer até 3 viagens com o valor de uma única passagem, através do Bilhete Único Carioca, o BUC. De acordo com a Prefeitura, desde que o BRT seja um dos modais utilizados no itinerário, o valor de R$ 4,30 permitirá mais integrações. Atualmente, pelas regras de integração do Bilhete Único Carioca, só é possível realizar 2 viagens pelo preço de uma passagem. O período para realizar as integrações será de 3 horas a partir do momento em que o passageiro usar o cartão no primeiro validador. A Prefeitura do Rio de Janeiro também publicou, somente no dia 29 de março, hoje, decreto que atualiza as formas de uso do bilhete único municipal no transporte público da cidade. De acordo com a publicação presente no Diário Oficial, que possui o cartão bilhete único poderá utilizar para viagens no transporte indo de um ponto a outro com a possibilidade de uma integração no período de 3 horas. Caso neste momento espaço de tempo o usuário utilizar o sistema BRT, ele terá o direito de fazer 2 integrações com apenas uma tarifa de R$ 4,30. Segundo o anúncio realizado anteriormente pelo prefeito, o benefício se aplica aos ônibus convencionais, sistema de van, VLT e outros modais. A plataforma WeMob, que opera viagens interestaduais, está incorporando em sua frota 2 novos ônibus, sendo um com 1000 Invictus DD e o outro Marco Polo Paradiso G8 1800 DD, ambos equipados com chassi Volvo. Os novos ônibus deverão ser apresentados no próximo dia 2 de abril em Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde acontece uma exposição de ônibus. A plataforma segue acertando ao trazer ônibus equipados com serviço leito total em ambos os andares, proporcionando mais conforto nas viagens. A Linave Transporte, que opera linhas municipais e intermunicipais em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro e demais cidades da região, lança nesta quarta-feira a nova identidade visual de sua frota. Deixando o tom branco com laranja e detalhes em amarelo e verde, a empresa inova com um tom de verde claro. A empresa está trazendo em sua frota os novos ônibus Mascarello, com a nova identidade visual e que muito em breve estarão em operação. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um ônibus novo da empresa Sou São Sebastião, que atende o município de São Sebastião, localizado no litoral norte de São Paulo, foi alvo de vandalismo na noite deste último sábado, dia 25 de março. Por volta das 7 horas e 23 minutos da noite, o veículo teve um vidro quebrado, depois que uma pessoa não identificada arremessou um objeto na janela. O ato aconteceu na rodovia Rio Santos ASP 55, em Juqueí. A concessionária registrou o boletim de ocorrência. O ônibus atingido é um dos 30 veículos novos que começaram a circular na cidade no último fim de semana. Ninguém ficou ferido. Uma pessoa ficou ferida após ser atropelada em um ponto de ônibus na Avenida João de Andrade, em Osasco, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, dia 28 de março de 2023. O acidente ocorreu por volta das 6 horas e 50 minutos da manhã, na altura do número 276 da avenida, quando um carro invadiu a calçada e bateu no abrigo onde os passageiros aguardam transporte público. O corpo de bombeiros foi acionado e enviou 3 viaturas para atender a vítima. Ela estava com fratura e foi socorrida ao PS São Luís. O local foi interditado, provocando ponto de trânsito no local e afetando pouco o tempo de viagem em linhas de ônibus que circulam pela via. Criminosos incendiaram um ônibus da linha 4403A, Zoológico Via Serrano, no bairro de Confisco, na região de Pampulha, na capital mineira, nesta segunda-feira. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas e ninguém ficou ferido. No local, os criminosos deixaram mais um bilhete que dizem: opressão nas PPP de Neves, restabelecimento da visita ao horário normal ou terá consequência mais grave que essas. De acordo com a Cetra BH, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, o prejuízo estimado foi de R$ 700 mil. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais disse que coopera com a Polícia Civil nas investigações do caso.
Ao menos 13 pessoas ficaram feridas na manhã desta terça-feira, dia 28 de março, em uma batida entre um ônibus alugado que prestava serviços para o BRT do Rio de Janeiro e um ônibus contratado pela Prefeitura para transporte escolar. As causas e as responsabilidades estão sendo apuradas. A batida ocorreu perto da Estação Magaça, na Avenida Dom João VI, no corredor Transoeste, no sentido Santa Cruz. No ônibus de transporte público, ao menos 10 pessoas ficaram feridas sem gravidade, segundo os bombeiros, sendo liberadas no local, e outras 3 foram encaminhadas para o hospital, mas sem risco de perder a vida. No ônibus escolar não havia mais crianças e ninguém se feriu com gravidade. A Estação Magaça ficou fechada por causa do desvio gerado pelo acidente e foi reaberta por volta de 12h20. Um motorista da aviação Sanspena, identificado como Marcelo Rodolfo da Silva, de 50 anos, morreu ao volante nesta segunda-feira. Segundo a empresa de ônibus, o funcionário passou mal enquanto dirigia o coletivo da linha 107 Altos da Vila Paiva, à Avenida José Longo. O incidente ocorreu por volta das 11h10 da manhã, nas proximidades da Igreja Matriz, no centro de São José dos Campos. O condutor do coletivo, ao perceber que não se sentia bem, ainda conseguiu estacionar o ônibus e em seguida desmaiou e morreu no local. Agentes do SAMU foram acionados e constaram o óbito do rodoviário ao chegar no coletivo. A aviação Sanspena informa que lamenta a morte do motorista e que aguarda o resultado da perícia e está em contato com a família para prestar toda a assistência necessária. Um ônibus da Aviação Progresso atropelou uma mulher na tarde desta segunda-feira, nas proximidades da Praça Visconde do Rio Novo. O coletivo que faz a linha Areal Três Rios passava pela conhecida rodoviária velha, no centro, quando a mulher tentava atravessar a rua. Agentes do SAMU foram acionados, porém, a vítima já estava morta. O atropelamento será registrado na delegacia de Três Rios, que ficará responsável pela apuração das circunstâncias do acidente. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal estão no local. Um ônibus urbano do consórcio Pró-Urbano pegou fogo na tarde desta última segunda-feira, na zona norte de Ribeirão Preto. O Corpo de Bombeiros de São Paulo informa que o incidente ocorreu na Avenida Thomas Alberto Watlili, em frente ao aeroporto Leite Lopes. A linha em que o coletivo operava não foi informada. Apesar do susto, não houve feridos e o coletivo ficou totalmente destruído. Acredita-se que uma possível pane elétrica possa ter iniciado o incêndio. Uma cena chamou a atenção de quem passava pela Avenida Brasil, na altura da Penha, na zona norte do Rio, no último sábado, dia 25. O vídeo passou a viralizar na manhã desta segunda-feira, chamando a atenção de muitos internautas. Agentes da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro também tentavam imobilizar um homem no teto de um ônibus da aviação pavunense. A linha que o coletivo fazia não foi informada. O coletivo estava parado nas proximidades de um posto de combustível. O homem, que não teve sua identidade revelada, seguia em situação de rua. Foi retirado do teto do coletivo. A Polícia Militar do Rio de Janeiro informa que os agentes ofereceram alimentação e água, depois liberaram o homem. Uma colisão envolvendo uma moto e 2 ônibus na manhã desta terça-feira deixa ao menos 24 pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Paraná, o acidente ocorreu na rodovia PR-323 em Paysandu, na região de Maringá. O motorista do ônibus da empresa Cidade Verde atingiu uma motocicleta, perdeu o controle do veículo e bateu contra um barranco. Agentes do SAMU foram acionados e atenderam algumas pessoas no local. Foram utilizados 6 ambulâncias que encaminharam os feridos para um hospital da região. O estado de saúde do motoqueiro não foi informado. As causas do acidente deverão ser investigadas. Um ônibus que opera a linha Piquezeiro, Alemanha, passou a soltar uma intensa fumaça no terminal da Praia Grande na noite desta segunda-feira. A cena chamou a atenção de passageiros que estavam no terminal. Clientes da empresa de ônibus afirmaram que o coletivo já apresentou problemas antes. Ao perceber a intensa fumaça no ônibus, todos os passageiros desembarcaram às pressas, com receio de um incêndio. O condutor do coletivo afirmou que a fumaça ocorreu devido a um superaquecimento do motor. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas não houve registro de incêndio. Uma passageira que estava no local precisou ser encaminhada para um hospital após muita inalação da fumaça. A Prefeitura de São Luís ainda não se pronunciou sobre a ocorrência. Um acidente envolvendo 2 ônibus da City Macaé Transportes chamou a atenção de passageiros. O acidente ocorreu por volta das 6 horas da tarde desta última segunda-feira dentro do terminal rodoviário Lagomar, em Macaé, no norte fluminense. O ônibus em que estava
O ônibus em que estavam teve a lateral atingida por outro coletivo. No veículo atingido havia cerca de 30 passageiros, mas ninguém se feriu. Um vídeo do acidente mostra um dos ônibus com vidro quebrado e o desembarque dos passageiros depois do susto. Em nota, a mobilidade urbana disse que os ônibus já foram substituídos pela frota reserva e que a operação já está normalizada. A forte chuva que atinge Belém desde o começo da tarde desta terça-feira segue causando transtornos na cidade e no transporte. Diversas ruas da capital estão alagadas, gerando congestionamentos em alguns pontos, atrasando a viagem de quem precisa se locomover na cidade. Na região do bairro da Cremação, alguns ônibus circularam com dificuldade devido aos alagamentos próximos da Travessa Quintino Bocaiúva, na rua do Pariquis. Os moradores que foram pegos de surpresa com o aumento do nível da água na rua do Curus, com a avenida Alcindo Cacela, no bairro São Brás, moradores também relataram alagamentos em alguns pontos e a água invadiu as residências. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou nesta terça-feira alerta meteorológico laranja para a região. A cor laranja indica que as chuvas previstas para a região são perigosas e podem causar inundações e alagamentos. Em caso de emergência, ligue 190. Bandidos que controlam a favela Vila Aliança, na zona oeste do Rio de Janeiro, sequestraram um ônibus e usaram como barricada na estrada dos Coqueiros na manhã desta terça-feira. A estrada é uma das principais vias do bairro, que faz a ligação até a Avenida Brasil. Os moradores afirmam que há barricada na rua Augusto Figueiredo, na entrada da Vila Aliança. Agentes do 14º Departamento da Polícia Militar de Bangu realizaram operações em diversas partes da região de Bangu, com incursões pela estrada do Taquaral, que está repleta de barricadas. Não há informações sobre confrontos, prisões ou apreensões na região. Os bandidos também atearam fogo em pneus para dificultar o trabalho dos agentes, que também contam com o apoio de blindados para percorrer as principais vias da comunidade. Uma colisão envolvendo um veículo de passeio e um ônibus urbano deixa ao menos 3 feridos e uma pessoa morta na noite desta última terça-feira na BR-101, em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informa que o acidente ocorreu na altura do Parque Aeroporto, no bairro Guarus, chamando a atenção de quem passava pela região. Após o impacto, o carro pegou fogo, quando em alguns momentos ocorreram explosões, deixando os motoristas assustados. O motorista do carro, que não teve sua identidade revelada, morreu carbonizado. Entre os feridos estão o motorista e 2 dos passageiros. Ambos foram atendidos e encaminhados para o Hospital Ferreira Machado. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML. Um ônibus urbano que opera a linha 4810 Caeté São Gabriel ficou totalmente destruído na manhã desta quarta-feira na MG 435 em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou que a corporação não foi acionada para a ocorrência. Apesar do susto, não houve feridos. A rodovia estadual que faz a ligação com a BR-381 segue interditada até as 9 horas da manhã e não há previsão de liberação. A Prefeitura de Caeté ainda não se manifestou até a publicação desta reportagem. Uma colisão envolvendo um ônibus da aviação Cidade do Aço e 2 carros deixa uma pessoa ferida na manhã desta quarta-feira em Barra Mansa. O Corpo de Bombeiros informa que o acidente aconteceu sob o viaduto que dá acesso à rodovia Presidente Dutra, no bairro Boa Sorte. A dinâmica do acidente ainda não foi informada, assim como a linha em que o coletivo segue operando. Uma forte colisão entre um veículo de passeio e um ônibus da Rápido Federal deixou 5 pessoas mortas nesta última quarta-feira. De acordo com a concessionária Via 040, que administra o trecho, o acidente ocorreu na altura do quilômetro 373, no município de Fechilândia, na região central de Minas. A Polícia Civil de Minas Gerais informa que o condutor do carro de passeio tentou fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com o ônibus. Com a colisão, o carro ficou totalmente destruído e o ônibus perdeu o controle e invadiu uma região de mata às margens da rodovia. No carro seguia uma viagem, um casal, um adulto, um adolescente e uma criança de apenas 4 anos, que foi arremessada para fora do veículo. A Polícia Rodoviária Federal informa que elas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A perícia foi acionada para investigar as causas do acidente e a Polícia Civil assumiu o caso.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sancionou nesta terça-feira uma lei que trata de combater casos de abuso ou importunação sexual dentro do transporte público. A lei, de autoria dos vereadores Márcio Santos e Marcelo Arar, compreende como locais públicos, além do transporte, logradouros, repartições, espaços e equipamentos públicos ou abertos, e prevê uma multa para quem for flagrado cometendo o delito. O valor da multa não foi informado na lei, devendo isto ser definido pelo Poder Executivo e podendo ainda ser aplicada com valor dobrado caso o acusado for reincidente no ato ou se essa conduta for praticada contra crianças, adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência. No documento é citado também que situações deste tipo podem ser comunicadas pela parte ofendida ou qualquer outra pessoa a pedido da vítima, informando para a Guarda Civil Municipal ou outras autoridades competentes. É considerada conduta ofensiva conforme a lei, atentar contra a liberdade sexual de qualquer pessoa mediante intimidação, importunação, ameaça, constrangimento ou violência. A MTU anunciou que a partir de sábado, dia 1º de abril, a linha de ônibus intermunicipal 218, São Bernardo do Campo, Área Verde, São Paulo, Terminal Rodoviário Tietê, deixará de atender pontos de parada à direita em vias com um corredor exclusivo à esquerda. De acordo com a companhia, a mudança de conduta visa assegurar o embarque e desembarque dos passageiros, realizando-os apenas onde há pontos regulamentados e sinalizados. Bogotá, capital da Colômbia, terá uma segunda linha de metrô. Foi o que anunciou a prefeita Cláudia Lopes, que prometeu que irá licitar as obras já no segundo semestre desse ano. O investimento está previsto em 3,55 bilhões de dólares e contempla 11 estações, 10 delas subterrâneas. O projeto prevê que a nova linha fará conexão em 5 estações com a rede de transporte público Transmilênio e o futuro VLT Regiotran del Norte. A prefeita fez a promessa durante a inauguração do primeiro ônibus movido a hidrogênio verde. O projeto, lançado nesta segunda-feira, dia 27 de março, inclui a produção de hidrogênio de baixa emissão, um sistema de compressão e armazenamento do produto, uma estação de serviço que inclui um gerador de hidrogênio e um ônibus de transporte público para 50 passageiros. Do Parque de Mobilidade, onde está localizado o Sistema Integral de Produção, Armazenamento e Posto de Abastecimento de Hidrogênio do Green Mobile, na fazenda de Fontibón, a prefeita Cláudia Lopes garantiu que este é um grande passo para Bogotá em seu compromisso com a transição energética e a descarbonização dos transportes. Bem-vindos ao que será o maior pátio elétrico da América Latina e o primeiro a carregar esse sistema com hidrogênio. Esta é uma grande conquista do setor público e privado, por isso temos muito a comemorar hoje, comemorou a prefeita Cláudia Lopes. Ainda sobre transportes, ela anunciou que no próximo dia 11 de abril divulgará o nome da empresa que construirá o sistema de cabos aéreos de San Cristóbal, avaliado em 70 milhões de dólares. A primeira linha do metrô de Bogotá em construção tem previsão para começar a operar em 2028. O contrato da primeira linha foi assinado em 27 de novembro de 2019, envolvendo a empresa Metrô de Bogotá e o consórcio chinês composto pela China Hamburg Engineering Company Limited e sócio minitório Xi'an Metro Company Limited. Com o objetivo de incentivar o uso do transporte público, o prefeito de Jaraguá do Sul, Jair Franzener, anunciou nesta segunda-feira, dia 27 de março, a criação de uma nova linha e uma tarifa especial. A linha Parques vai interligar o terminal urbano ao Parque Malvi, a Arena Jaraguá da Inovação e Via Verde. Os passageiros vão poder utilizar a nova linha aos domingos e feriados. Nestes dias, a prefeitura anunciou que a passagem vai custar R$1 a partir do próximo dia 9 de abril. Ainda na segunda-feira, a administração municipal divulgou que a empresa Senhora dos Campos deve adquirir mais 7 ônibus neste ano, totalizando um investimento de R$4,1 milhões de reais. Também está em fase de estudo a implantação de um novo terminal central, já que o atual está em prédio tombado, o que impede uma reforma adequada, segundo o prefeito. Na próxima segunda-feira, dia 3, a estação de integração de Santo Estevão começará a atender embarques e desembarques de passageiros.
A cidade de Cosmópolis, cidade da região de Campinas, em São Paulo, com 74 mil habitantes, publicou nesta terça-feira extrato de contrato assinado com a Autoaviação Campestre, que venceu a concessão dos serviços ônibus na cidade. O documento tem a data de 6 de março passado e traz o valor de 57 milhões de reais. A Campestre já opera o sistema de transporte no município e com um novo contrato manterá os serviços de ônibus por mais 15 anos. O Serviço Público de Transporte Coletivo atenderá os setores urbanos e rural de passageiros por ônibus, em um único lote com 6 linhas, com operação de forma radial ligando todos os bairros à área central do município no terminal rodoviário. A Prefeitura decidiu subsidiar o atual sistema de transporte público até o final da licitação que definirá a futura concessionária. O Executivo encaminhou à Câmara projeto de lei propondo ajuda à atual empresa no valor de R$ 126 mil por mês. A partir de hoje, dia 29 de março, a população de Natal volta a contar com toda a frota de ônibus em circulação. Desde o último dia 14 de março, as operações estavam alteradas em razão dos violentos ataques na capital e região metropolitana. Após uma reunião entre representantes das Forças de Segurança do Estado, membros da STTU, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, do Seturne, Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, e do Sintro, Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários do Rio Grande do Norte, realizada ontem, dia 28, foi decidido que as 64 linhas voltam a circular com 100% dos veículos, incluindo as linhas do transporte opcional. Na sexta-feira, haverá outra reunião para analisar a retomada da operação normal dos ônibus e decidir sobre a operação da próxima semana. Os trens da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, também estão com as operações normalizadas. Ontem, todas as viagens do sistema de trens foram retomadas das linhas Norte e Sul, de acordo com a informação da companhia. A aviação Águia Branca do Espírito Santo teve novo recurso negado pelo desembargador Azuma Nishi, da Primeira Câmara Reserva de Direito Empresarial do TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo, no processo que autorizou o arrendamento para a Suzantur das linhas que eram operadas pela Aviação Itapemirim e Aviação Caiçara, que tiveram falência decretada em setembro do ano passado. A decisão é de 20 de março, mas foi colocada no TJSP nesta segunda-feira, a qual o site Diário do Transporte teve acesso. Como a reportagem mostrou, em 6 de fevereiro de 2023, a Azuma Nishi já havia negado a ação da empresa capixaba, que queria impedir o arrendamento em favor da companhia com sede em Santo André, no ABC Paulista. A Águia Branca, para quem não lembra, entrou então com um novo recurso, desta vez embargos de declaração, alegando, em síntese, que a decisão inicial deixou de apreciar pontos importantes sobre o arrendamento deferido em primeiro grau de jurisdição, em especial o fato de a empresa Suzantur não ter condições técnico-operacionais de prestar serviço rodoviário de transporte de passageiros. A companhia capixaba ainda sustentou que o caráter emergencial do arrendamento não pode deixar de lado a segurança dos passageiros, tampouco servir para afetar a livre concorrência do setor. O desembargador, porém, entendeu que os embargos da declaração não comportam provimento e que a decisão que manteve o arrendamento para a Suzantur foi clara e coerente, tem como objetivo a preservação e manutenção das linhas para a liquidação mais eficiente dos ativos do Grupo Itapemirim. A Azuma Nishi ainda destacou que o instrumento de embargo de declaração não é apropriado para tentar reverter decisões, mas sim esclarecer pontos controversos. Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, cumprindo observar que a finalidade dos embargos de declaração não é a de reabrir a discussão acerca da matéria decidida no recurso originário, mas apenas suprir eventuais omissões ou esclarecer obscuridades ou contradições que possam existir no julgado. A primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, que a segunda instância negou em colegiado mais de um desembargador, um recurso movido pelo empresário Sidney Piva de Jesus e sua empresa Piva Consulting Limitada, contra a decisão que decretou a falência das empresas do Grupo Itapemirim e que autorizou a companhia Suzantur, do ABC Paulista,
opere as linhas rodoviárias interestaduais que eram responsabilidade da Aviação Itapemirim e da Aviação Caiçara. A decisão, que foi contestada, também decretou a indisponibilidade de bens de Piva Consulting. Sidney Piva de Jesus era o proprietário da Itapemirim no momento da falência e é acusado de crimes financeiros como desvio de recursos da recuperação judicial das empresas de ônibus para criar a empresa aérea Itapemirim Transportes Aéreos, que voou por apenas 6 meses, surpreendendo milhares de passageiros ao encerrar as operações sem aviso em 17 de dezembro de 2021. Enriquecimento ilícito e fraudes falimentares são outras acusações que chegaram a levar o empresário por decisão judicial a usar a tornozeleira eletrônica. Piva nega todas as acusações e diz que prova a inocência. Participaram da decisão que negou o recurso de Piva contra a falência e contra a Suzantur, além do desembargador relator Azumanite, os desembargadores Fortes, Barbosa e Franco de Godoy. A decisão é de 14 de março de 2023, sendo incluída nesta semana no sistema do TJSP. Os desembargadores mantiveram o entendimento já expressado pelo relator de que era impossível a recuperação da aviação Itapemirim e Caiçara sob a gestão que estava e que o plano de recuperação judicial não estava sendo cumprido. Pelo contrário, as dívidas do grupo Itapemirim, que se aproximam dos 2,5 bilhões de reais, só aumentavam. A decisão diz que, quando é constatado pela Justiça que houve descumprimento do plano de recuperação judicial, o magistrado pode decretar falência, mesmo sem a Assembleia Geral de Credores, que foi o caso. A aviação Itapemirim Caiçara, também por meio de arrendamento da Suzantur do ABC Paulista, já está vendendo passagens para a linha São Paulo-Nanuque em Minas Gerais, via Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. A ligação será retomada na próxima sexta-feira, dia 31 de março de 2023, e faz parte do plano da empresa de colocar todas as linhas que estavam paralisadas em funcionamento. A aviação Itapemirim e a aviação Caiçara tiveram falência decretada em 21 de setembro de 2022. Junto com a decisão da falência, o Tribunal de Justiça de São Paulo permitiu o arrendamento judicial pela Suzantur. O Diário do Transporte verificou no site da companhia e as passagens já estão sendo ofertadas pelo valor de R$ 319. De acordo com a Suzantur, a frota dessa linha será composta por ônibus semi-leito com partidas diárias, sempre de São Paulo a meio-dia e de Nanuque a meio-dia e meia. No mês de abril, a Suzantur pretende retomar mais linhas da Itapemirim e Caiçara que estavam paralisadas. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo, uma boa noite para todos e até a próxima.